Tiago capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz a palavra de Deus: quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra agora venha ser esse condutor da nossa mente, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso sentir nessa hora. O Teu Espírito cative-nos a Ti mesmo em Tua palavra, em nome de Jesus, e aplique essa palavra à nossa vida, para a glória do Teu santo nome. Amém. Podemos sentar. Nós temos examinado verdadeira sabedoria. O que é sabedoria? Como ela se demonstra? Tiago começou essa perícope, essa parte do texto, tentando nos mostrar que existem muitas pessoas que constroem uma vida debaixo de falsa sabedoria. Elas se acham sábias para tomar decisões, e as suas decisões só as levam à ruína. Então, a partir do versículo 17, Tiago vem colocando o que é verdadeira sabedoria. A primeira coisa que ele coloca é que verdadeira sabedoria não está fundamentada em nada daquilo que você vive, a sua experiência, e nada daquilo que você adquire como conhecimento. Ele havia feito uma ironia no versículo 13 com essa questão. Para Tiago, e biblicamente, verdadeira sabedoria é aquela que procede somente de Deus. É aquela que vem do alto. E essa sabedoria não tem nada a ver com o tempo de vida que você tem. Ela não tem nada a ver com o tempo de faculdade, de estudo que você teve. Essa palavra tem a ver diretamente com Deus e o relacionamento que você guarda e tem com Deus. E aí Tiago então começou a nos mostrar algumas dessas características, algumas coisas que identificam a verdadeira sabedoria, para que nós pudéssemos pensar se as nossas decisões, se a nossa maneira de viver, de proceder, realmente tem espelhado uma sabedoria que procede de Deus. E a primeira coisa então que ele diz, que a verdadeira sabedoria é primeiramente pura. E vimos esse conceito, a ideia da santidade da sabedoria. Essa santidade leva a sabedoria ou a atitude a ser pacífica, é uma atitude de promoção de paz. Examinamos também quando ele diz que essa atitude pacífica, ela é moderada, e nós vimos que essa palavra grega é muito complicada, ela não é fácil de traduzir, cada tradução diz de um jeito, mas a ideia da palavra grega aqui literalmente refere-se à ideia de eu ter a razão e estar disposto a abrir mão da razão por causa da pessoa, do outro.
em que a pessoa é mais importante do que a minha verdade. Então Tiago desenvolve isso e diz ainda que essa sabedoria ela se mostra tratável, ou seja, ela aceita ser corrigida, ela aceita aprender, ela não se vê como detentora da verdade em si, mas permite ser tratada nas suas atitudes. E essa sabedoria então se mostra cheia de misericórdia, ou seja, a ideia de assumir o lugar do outro, sentir a dor do outro, para que isso produza bons frutos. E paramos na semana passada examinando então a penúltima característica que ele dá da verdadeira sabedoria, quando ele diz que essa verdadeira sabedoria é sem parcialidade. E aí nós vimos a outra dificuldade, uma outra palavra grega difícil de traduzir, porque literalmente ela não implica a ideia de ser sem imparcialidade. A ideia usada aqui tem a ideia de ser indivisível. A verdadeira sabedoria, ela tem convicções. Não é porque eu estou disposto a abrir mão da verdade que eu carrego para acolher você, que eu estou abrindo mão da verdade. São duas coisas totalmente diferentes. A verdade continuará sendo verdade, só que mais importante é acolher você, é acolher o outro, na sua necessidade, na sua dor, e não na minha verdade. Agora, isso não quer dizer que eu estou abrindo mão da verdade. E nós vimos essa questão semana passada, da sabedoria ser indivisível. Então nós chegamos no último ponto. Tiago diz que a última manifestação então dessa sabedoria é que ela é sem hipocrisia. Essa é uma questão importante. Como é que nós construímos às vezes os paradigmas da nossa verdade? Às vezes nós construímos usando máscaras. A palavra grega que Tiago utiliza é uma palavra que era usada nos teatros da época grega, em que os artistas, para comunicar uma ideia, colocavam máscaras, e eles representavam algo que eles não acreditavam. E a gente continua vendo isso hoje, né? Quando você se torna escravo de novela, essa desgraça que inventaram. Eu já sou liberto, deixa eu deixar bem claro isso. Eu fui liberto há mais de 5 anos desse negócio de novela, mas eu antes era um noveleiro de primeira. E a gente sempre ouve aquela história quando uma atriz ou um ator vai fazer um papel mau, de um vilão muito mau, e as pessoas olham na rua e confundem, e como é que você está sendo mau? Como é que você está fazendo isso? Ok, essa é a ideia de Tiago. Há pessoas que representam uma coisa que elas não são. E isso não é sabedoria, isso é hipocrisia. Representarmos o que não somos, representarmos convicções que nós realmente não acreditamos. E é o que mais acontece. Observe, nós somos tentados diariamente a isso aqui, a crermos em algo que não nos diz respeito, que nós de fato não cremos, ou vivermos algo que nós não acreditamos. De duas uma. Há muita gente defendendo bandeira por aí que não acredita. Mas para poder ficar bem com os outros, para poder ficar bem a imagem, para poder ficar agradável àqueles que andam ao redor, então a gente defende aquela bandeira, mas no fundo, não acredito em nada daquilo. Ou o outro lado é verdadeiro. Eu até acredito em grandes verdades, mas acabo trocando para poder ficar bem com os outros por atitudes deploráveis.
por atitudes erradas. A cada dia nós somos desafiados a uma dessas duas realidades. Todo dia nós somos desafiados por nossos amigos de trabalho, pela nossa própria família, pelo local onde moramos, por todas as pessoas com quem convivemos. Nós somos desafiados a um viver hipócrita. A diferença é que aqueles que são verdadeiramente sábios não aceitarão a oferta da hipocrisia. Eles não vão colocar máscaras a fim de representarem um papel que eles sabem que não é o papel deles. Eu, quando vejo essas questões, eu lembro da minha própria formação, como nós às vezes nos tornamos hipócritas com essas questões. Quando eu era seminarista, eu vivi uma experiência, eu tenho vergonha de contar, mas eu vou contar para ver se vocês entendem. Quando eu era seminarista, no meu primeiro ano de seminário, eu fui contratado para ser o seminarista de jovens de uma igreja em Mogi Guaçu. Eu tinha 18 anos, e como seminarista dos jovens, pressupunha que eu devia ter autoridade espiritual, deveria orientá-los espiritualmente. E tinha alguns jovens ali que tinham 22, 23, 25 anos, e eu era um moleque de 18 anos que tinha que ser o responsável por eles. E naquela onda de você tentar conquistar as pessoas para adquirir autoridade, eu procurava ser agradável. Alguns diriam para mim assim: bons tempos, hein, pastor? O senhor já procurou ser agradável com alguém? Então eu procurava ser agradável para tentar adquirir aquela autoridade. Eu não entendia que a autoridade de Deus não tem nada a ver com ser agradável, mas ser fiel à palavra dele. Eu lembro que um dia eles me convidaram para fazer a vigília, não, como é? A cantata, não, também não é cantata, é serenata. Serenata para o Dia das Mães. Muito legal isso. Eu só acho que aqui em Brasília é meio complicado, mas em cidades do interior de São Paulo isso é muito legal. Eu fiz isso como pastor durante anos. Nós saíamos com os jovens e adolescentes a madrugada toda para ir em todas as casas das mães da igreja, para cantar uma música ou duas na janela da casa e deixar uma mensagem rápida de Deus para elas e ir embora. Isso é muito legal. Virei a noite, irmão, nesse negócio, cara. E nessa primeira vez, foi uma situação muito interessante, porque chegou um momento, o pessoal cansado, eu tentei dar uma animadinha na turma. Obrigado. Pode voltar. Eu tentei dar uma animadinha na turma, e nós saímos de uma casa, e não tendo o que fazer, em vez de eu entrar no carro, eu fui sentado no capô do carro. E aí para a moçada da igreja foi o máximo. Olha o seminarista aí. Parecia aqueles paderneiros na madrugada. Eu disse para vocês que isso dá vergonha para contar essas histórias. Mas eu trabalhava como pastor dessa igreja, um cara muito jóia, o Saulo. E aí o Saulo soube dessa história. E aí o Saulo me chamou. E ele disse assim: cara, isso não é próprio do seu comportamento. Isso não é típico seu. Por que você agiu assim? E aí eu fui tentar explicar para ele o inexplicável. Ele disse: pois é, mas se você acha que está conquistando a autoridade, você está apenas se tornando como mais um deles. E a autoridade pressupõe estar acima do que eles são, acima da maneira como eles vivem. Você entende o problema da hipocrisia? A minha sabedoria
humana, naquele momento, me fez hipócrita. Eu não era daquele jeito, eu não acreditava que aquilo era a maneira correta de viver, de ser, de agir. Mas eu tomo uma decisão achando que isso é sabedoria, e na verdade eu estou sendo hipócrita. Todos os dias nós somos desafiados a isso. Todo dia nós somos desafiados à hipocrisia nas decisões da nossa vida, na maneira de sermos, na maneira de vivermos. Quando as pessoas nos perguntam o que pensamos, e às vezes a gente não quer ser ofensivo, aí a gente se retrai, não diz o que tem que dizer, não fala a verdade, não toma a decisão que tem que tomar, porque nós não queremos que as pessoas nos olhem com os olhares ruins. Nós temos muito medo da rejeição, e em nome dessa rejeição nós nos tornamos hipócritas. Tiago diz: não, isso não é sabedoria que vem de Deus. Eu sei que muitas das vezes ser honesto, ser sincero, será agressivo. Eu só não preciso ser agressivo. Conseguem distinguir isso? A honestidade em si será agressiva muitas das vezes, mas eu não preciso ser agressivo. Se você quer entender o que é ser agressivo, é só você ver o exemplo do Silas Malafaia. Ele é honesto e sincero, mas ele é agressivo. Ele não precisa ser assim. A verdade, a sinceridade em si será agressiva para muitas pessoas. Eu não preciso fazer força. Mas eu não posso deixar de dizer o que é a verdade. Eu não posso deixar de dizer para mim mesmo o que é a verdade. Porque o meu coração, muitas das vezes, vai querer que eu seja hipócrita comigo mesmo. O meu coração vai criar laços de mentira para me justificar. E tanto eu quanto você sabemos quantas vezes nós já tentamos nos justificar com mentiras. Não tem nada a ver, não é bem assim. Não é assim, tem tudo a ver. Só que nós tentamos mentir para nós mesmos. Nós tentamos ser hipócritas com nós mesmos. Agora, se nós somos hipócritas com nós mesmos, seremos como com os outros. E esperamos que as nossas decisões sábias sejam consistentes de que forma? Nenhuma atitude sábia terá consistência se ela for marcada pela hipocrisia. Porque vai faltar coerência. É preferível a admissão do que há de errado em nós, de quando erramos, de quando falhamos, do que querermos mascarar uma sabedoria que não temos. É preferível sermos honestos uns com os outros, na maneira de vivermos, de sermos, de agirmos, do que ficarmos mentindo uns para os outros. Isso não criará em nós nenhum vínculo de sabedoria. E o grande problema é que aquilo que não é sabedoria é tolice. Se não caminhamos em direção à sabedoria, caminhamos em direção à tolice. E eu não conheço nenhum tolo que permaneça de pé. Eu não conheço nenhum tolo que não tenha profundas consequências para lidar na sua vida, no seu coração. Não conheço. São pessoas que estão sempre se debatendo com alguma coisa, porque em algum momento faltou essa honestidade. Essa honestidade consigo mesmo e com as pessoas com quem se relaciona. Uma vez eu li uma obra do Paul Tournier.
que ele falava sobre relacionamentos, e Paul Tournier dizia o seguinte: que a honestidade no relacionamento, a transparência no relacionamento, ela pode ser muito dolorosa, ela pode minar a confiança por um tempo, mas ela permanecerá, ela sobreviverá. A hipocrisia não, ela destrói totalmente a nossa vida e tudo aquilo que construímos em relacionamento. É por isso que é difícil. Ser sábio, experimentar essa sabedoria, não é fácil. A franqueza não é fácil. Tirar as máscaras é muito difícil. Porque nós queremos transparecer para os outros aquilo que não somos. Então Tiago diz: essa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, ela é sem hipocrisia. E então nós temos que nos perguntar quais são as nossas máscaras. Que máscara nós temos colocado em nós mesmos? E então a segunda pergunta é: por que temos colocado essas máscaras? Estamos tentando esconder o quê? Estamos com medo de revelar o que dentro de nós? Então surge uma terceira pergunta: por que temos o medo de revelar quem somos e o que se passa dentro de nós? E com certeza nós vamos descobrir que as nossas motivações não são santas. Elas são todas pecaminosas. Nós não queremos revelar quem nós somos por causa dos altares idólatras que nós construímos em torno de nós mesmos, em torno da nossa pseudo-imagem. Deixa eu lhe dizer isso mais uma vez, eu já lhe disse isso em algumas pregações. Eu e você não temos imagem. A única imagem que existe em nós é a imagem de Deus. Por isso não adianta querer preservar alguma coisa. Eu não tenho nada a preservar. E quando eu não sou honesto, então eu não trato da verdadeira imagem que está em mim, que é a imagem de Deus. Imagem que é agredida pelos meus pecados. Então eu não tenho imagem. Por que eu estou tentando preservar isso? Daqui a uns 10 dias vocês vão conhecer o meu conselheiro pessoal, reverendo Vadislau. Ele com a esposa, irmã Beth, vai estar conosco uma semana na CB dando aula. E foi esse homem que me ajudou a entender isso. Eu não tenho imagem para preservar. Quando eu disse para ele que eu estava ofendido porque estavam tocando na minha honra, ele olhou para minha cara: honra? Que honra? Desde quando pecadores têm honra? Não, nós não temos honra. Deus é honrado ou não em nós. É essa a verdade apenas. Então a pergunta é: por que máscaras? Bom, muito provavelmente porque eu estou revelando algo a alguém que não é Deus. Então eu preciso colocar máscaras para que essas pessoas não vejam essa imagem distorcida
Deus. Porque é assim que nós agimos, como manifestação de uma imagem distorcida do nosso Criador. Que sabedoria é essa? Hipócrita. Quais são essas máscaras que eu ponho? Só você sabe. O problema é que um dia essas máscaras vão caindo. E se nós não tratamos disso agora, na hora que elas caem, eu vou lhe dizer, elas fazem um estrago muito grande na vida da gente. Eu sei o que é ter uma máscara caída e doer. E eu vejo isso na vida de tantos outros. Sabedoria falsa, hipócrita. Sabedoria não construída a partir de Deus, mas a partir de nós mesmos. Verdadeira sabedoria, ela é honesta. Ela é transparente. Tiago conclui essa parte então dizendo: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. Que fruto da justiça é esse? Do que Tiago está falando nesse versículo 18? Ele está falando da sabedoria. O fruto da justiça nada mais é do que a própria sabedoria. Por um decidir agir corretamente, viver corretamente, nós estamos tomando a decisão dos sábios. Justiça aqui refere-se a esse querer viver corretamente. O que é viver corretamente? Ele já disse, é viver com santidade, em paz, valorizando ao outro em vez da nossa verdade, aceitando ser tratável, viver cheio de misericórdia, viver de uma forma indivisível naquilo que cremos, viver sem hipocrisia. Isso é viver corretamente. Isso é viver o fruto da justiça. Nós queremos viver isso. Ou para cada ponto desse nós temos uma contra-argumentação. O que mais eu encontro são pessoas que dizem: mas veja bem. Quando começa com esse papo de mas veja bem, é difícil. Tiago diz: ora, esse viver corretamente, ele é semeado em paz. Nós vamos plantando a semente da sabedoria em paz. Não existe sabedoria que é forçada, que é na marra, ou como diz o pessoal lá do programa de biblista da faculdade agora, que é na tora. Não, é esse jeito. O pessoal do programa de biblista lá diz assim, que agora o negócio é na tora. Então não existe sabedoria que você planta dessa forma. Ela é plantada em paz. Quando você convive com verdadeiros sábios, você entende isso que eu estou falando. São pessoas que plantam a verdade de Deus, a verdade do dia a dia com Deus, em paz. Se você tivesse a oportunidade, eu vou ter de estar com o reverendo Vadislau esses dias, você ia entender isso.
Vadislau parece o Papai Noel. Você senta, é aquela sabedoria tranquila, aquela coisa, é semeado em paz. Os irmãos têm conhecido o nosso bispo, Dom Paulo. O que você vê? Uma sabedoria em paz. Porque o viver corretamente é semeado na paz, não é na brutalidade, não é na força. Então você começa a descobrir que você está ficando sábio à medida que você começa a perder a brutalidade. Enquanto você continua reagindo com ira, você continua tolo. Doeu, mano? Irmão, isso dói. Então é por isso que eu digo a vocês, eu não sou um homem sábio. Eu luto por isso. Eu luto por isso. Eu sei que o meu caminho de sabedoria estará pronto quando as minhas reações não tiverem mais a brutalidade. Você compreende? Não é abrir mão da verdade, mas é plantar isso num caminho de paz. E aí Tiago diz, ora, esse fruto da justiça, do viver corretamente, ele é semeado em paz para os que exercitam a paz. Eu tenho que ter um compromisso na minha vida para que eu possa ver o fruto da justiça, da sabedoria operando em mim. Qual é o comprometimento que eu tenho que ter? Exercitar a paz. Eu já disse no início do meu ministério, rapaz, eu não tinha esse compromisso não. Eu tinha por princípio uma regra básica, eu não engulo sapos. Então eu não estava comprometido em exercitar a paz. Eu gostava muito de um ditado popular que dizia assim: pode vir quente que eu estou fervendo. Eu dou um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Eu era assim. Mas eu ainda vejo operando em mim essas explosões que não condizem com a sabedoria. E sinceramente, eu não sei quanto tempo Deus vai me dar, mas se Ele quiser me agraciar com pelo menos 200 anos, eu chego lá. É óbvio que eu estou brincando. Eu preciso só de 199. Mas eu espero realmente, à medida que eu vou envelhecendo, eu espero, eu particularmente, ir compreendendo isso. E eu espero ver Deus moldando isso dentro da minha vida, porque sinceramente, eu não quero chegar na minha velhice, se Deus vai me permitir chegar à velhice, eu não sei, mas eu não quero chegar como um tolo, que fica explodindo por qualquer besteira. Essa parte eu já superei, já não explodo por qualquer besteira. Mas o caminho da paz não nos permite explodir. Ele quer nos ensinar um viver correto, onde não faz parte a ira. Agora, para que eu veja isso, eu tenho que exercitar o quê? Paz. Eu tenho que querer promover a paz nos meus relacionamentos, e não conflito. E qual é o problema de querer promover a paz? É que às vezes eu vou ter que
promover a paz em detrimento de mim mesmo, do meu próprio sacrifício. Muitas vezes vai ser o outro que vai ter que calar a boca, mas ele não quer calar a boca, então em detrimento da paz eu calo. Você sabe o que eu penso? Joia, eu não vou ficar batendo boca. Você sabe o que eu acredito? Joia, isso é suficiente, não vou ficar batendo boca. Em detrimento de mim mesmo. Hoje eu fazia um aconselhamento de casal com o marido. E ele estava falando que um dos pontos de conflito entre ele e a esposa é porque ele carrega um conceito bíblico correto, teologicamente correto de Deus. E a esposa não tem esse conceito. Ela aprendeu um monte de abobrinha sobre Deus. E aí na hora que começa a discussão, ele diz assim: eu não consigo mostrar para ela isso daí, eu não consigo fazer ela entender. Esse é o caminho da paz? Não. Quem disse que você tem que fazer a sua esposa entender que ela está errada? Eu não tenho que fazer ninguém entender que está errado. Eu tenho apenas que lhe dizer o que é a verdade. Acabou. Se você vai entender ou não, é um problema seu. Se você vai crer ou não, é um problema seu, não é meu. Quem faz essa operação da verdade não sou eu, é Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu só vou viver essa sabedoria, essa justiça, se houver dentro do meu coração uma disposição para me exercitar na paz. Se não houver essa disposição em mim, esqueça. Eu vou continuar tolo, agindo como tolo, e o que é pior, achando que eu sou sábio. O bom é quando a gente encontra no aconselhamento gente crente que nem esse irmão de hoje diz: pastor, eu estou errado. Eu estava querendo convencer minha mulher das minhas verdades. Você, ok. Você não é Deus. Eu até disse para eles: você acha que tudo que eu prego lá na igreja, Josi, concorda comigo? Não, tem dias que eu estou pregando aqui, ela está lá no fundo fazendo careta. E você acha que eu vou discutir com ela por causa disso? Não. Quem tem que tratar do coração dela é Deus, não sou eu. Quem tem que tratar da verdade de Deus no coração dela é Deus, não sou eu. Você entende isso? Se eu quero viver em sabedoria, eu vou experimentar o fruto da justiça semeando a paz, mas isso só é possível no exercício da paz. Então eu quero concluir isso lembrando de onde Tiago tirou essa ideia. Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. Quando Jesus fala da virtude dos seus discípulos, ele diz, capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deus não enviou o seu Filho para sair destruindo o mundo, mas para realizar a paz, a reconciliação com os pecadores.
Os que promovem a paz se mostram filhos de Deus, reconciliadores da história, reconciliadores de vidas. Seremos sábios? Verdadeiramente? Ou seremos tolos, achando que somos sábios? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nos ajuda a entender isso. Há muitas tolices ainda no nosso coração. Há muita coisa que vivemos por causa de nós mesmos, em nós mesmos. Coisas que não nos ajudam, não nos enriquecem em Ti, nem na vida. Comportamentos que só empobrecem a nossa maneira de viver. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos. Por Tua grande misericórdia, perdoa-nos e ensina-nos a verdadeira sabedoria, para que tenhamos um viver que reflita ao Senhor e glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.